Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa de Secretários de Estado. Sra. Ministra, como disse, e bem, agora, fim do programa de ajustamento, pôs-se a questão da autonomia e da responsabilidade. E eu penso que o momento que vivemos hoje convoca-nos a todos, convoca certamente o Partido Socialista, convoca todos os partidos aqui presentes na Assembleia da República e convoca seguramente a Sra. Ministra para uma análise séria sobre o que se passou nos últimos anos. E a primeira pergunta que eu tinha a fazer à Sra. Ministra era perceber se aprendeu alguma coisa disse aqui, que era importante fazer uma avaliação dos últimos 3 anos e, em particular, se aprendeu alguma coisa com o que aconteceu em 2013. Porque não deixa de ser estranho que o único ano onde o Governo foi obrigado a alterar a sua estratégia por decisões do Tribunal Constitucional, falo da decisão em 2012 que suspendeu os efeitos e que obrigou, em parte, embora não tudo, o aumento do IRS. Nem todo o aumento do IRS foi para cobrir a decisão do Tribunal Constitucional, foi cerca de 1/3, mas a Sra. Ministra sempre disse que preferia cortar na despesa do seu Governo, cortar na despesa. O único ano onde o Governo cumpriu, apesar das várias revisões, mas o ano que em termos relativos teve resultados menos maus, digamos assim, foi exatamente o ano onde este Governo foi obrigado a recuar na sua estratégia. Foi obrigado a privilegiar o aumento do IRS e não o corte de salários e pensões, e foi obrigado pelo Tribunal Constitucional, a meio do ano, a fazer um orçamento retificativo que, embora o Governo tenha dito que substituiu as medidas, encontrou medidas alternativas, sabemos já hoje, e o Conselho de Finanças Públicas provou de forma muito clara, que essa substituição não foi feita. E, portanto, na prática, o orçamento retificativo foi o argumento, como já dissemos aqui, keynesiano. Face ao orçamento inicial, foi expansionista. Porquê? Porque repôs salários e pensões e não tirou nada à economia. Perante este dado, em que 2013 foi o ano em que o Governo mais contrariados teve na sua estratégia, foi obrigado a mudar, e foi o ano onde a coisa correu menos mal, a primeira pergunta que o Partido Socialista que deve fazer à Sra. Ministra das Finanças é se retiram do ensinamento de 2013 ou se vai persistir no erro e não aprendeu nada e vai retomar a estratégia que tinha desde o início. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu registro que o Sr. Deputado refere como um erro, mas não concordo. Eu não concordo que a preferência, dar prevalência às medidas de redução de despesa seja um erro, antes pelo contrário. Aquilo que efetivamente nós temos é de conter a despesa pública para poder baixar a carga fiscal. Este Governo tem a convicção de que baixar a carga fiscal é a melhor forma de garantir crescimento económico. E como eu já tive a ocasião de dizer repetidamente, pela procura interna o país não recupera. Se o país pudesse recuperar pela procura interna, tudo aquilo que se passou desde que entramos no euro no fim da década de 90, até que finalmente chegámos à situação dramática e extrema de 2011, com muita despesa pública, com enorme aumento de endividamento, então nesse caso nós teríamos crescido. E o que se verificou é que não crescemos, Sr. Deputado, o que significa que a estratégia de tentar crescer pela procura interna simplesmente não funciona. Eu devolvo-lhe a pergunta, Sr. Deputado, aprenderam com o erro? Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado João Galamba. Vou-lhe dar 2 novidades, Sra. Ministra. A primeira é que eu não estou aqui para responder a perguntas suas, é a Sra. Ministra que está a responder a perguntas minhas. E a segunda é que, ao contrário do que aqui disse, não sei se sabe, mas a economia portuguesa foi a economia onde a procura interna menos cresceu, juntamente com a Alemanha, na primeira década do século. E, portanto, aquilo que disse aqui não é verdade. São dados públicos, estão na base de dados da... E são dados públicos que o desconhecimento destes dados públicos explica grande parte dos equívocos em que a Sra. Ministra e este Governo insistem. Eu repito-lhe a pergunta, Sra. Ministra. O ano que correu menos mal a este Governo foi o ano em que o Governo teve mais contrariedades e que foi obrigado, por imposição exterior, a rever a sua estratégia e a tomar medidas que sempre disse que eram de pior qualidade do que as medidas originais. Ora, o que se constatou em 2013 é que isso não é verdade. É que quando o Governo foi obrigado a tomar medidas que não queria, a situação correu melhor do que estava à espera. E vou-lhe dar outra novidade, Sra. Ministra. O tal milagre económico de que falou o Ministro Pires de Lima e em que outros ministros deste Governo, de forma menos entusiástica, mas que celebraram um resultado da economia melhor do que esperado, foi exatamente na procura interna que a Sra. Ministra agora acabou de dizer que não é o caminho para a economia portuguesa. Foi exatamente na procura interna, foi a procura interna, Sra. Ministra, que mais do que compensou os resultados piores do que se esperava na procura externa líquida, que explicaram que
o ano 2013 tenha sido menos mau do que se esperava, não quando foi apresentado o orçamento, mas na primeira revisão, e que levou a que o Governo embandeirasse em arco e gritasse sucesso. Portanto, a contradição, a haver aqui alguma contradição, Sra. Ministra, é a sua, porque não é possível sustentar que não é pela procura interna que lá vamos e celebrar resultados que assentam nem em 100%, é em mais de 100%, porque a procura interna mais do que compensou o recuo da procura externa líquida face às previsões iniciais. Portanto, Sra. Ministra, se há aqui alguma contradição, se há aqui alguém que ainda não percebeu o que é que está a passar, eu lamento dizer-lhe, mas é a Sra. Ministra das Finanças. A Sra. Ministra das Finanças continua a trabalhar na tese de que, não me leva a mal, mas é uma visão um bocadinho de economia doméstica, que é como se o orçamento de um país e a economia de um país fosse como o nosso orçamento familiar. Não é. Porque a Sra. Ministra continua a achar que se eu reduzir o déficit um ponto percentual, cai a dívida. Mas a Sra. Ministra fala sempre como se não houvesse efeitos negativos na economia. Eles não só existem, como a experiência dos últimos anos, e aliás a experiência histórica toda, demonstra à saciedade que esse é o efeito inevitável da austeridade. A Sra. Ministra continua a falar da necessidade de reduzir a dívida. Não reduziu um cêntimo, aumentou-a, e aumentou-a em muito mais do que estava previsto. E não venha falar da inclusão de empresas no perímetro ou da almofada financeira constituída para garantir para facilitar o acesso aos mercados, porque excluindo todos esses fatores, a dívida pública portuguesa continua muito acima do que aquilo que estava previsto. E, portanto, se há aqui alguém que se calhar tem de rever um bocadinho as suas teorias de como é que nós reduzimos a dívida pública, lamento dizer-lhe, mas é a Sra. Ministra das Finanças. Porque, não sei se já reparou, é que não está de facto a resultar, Sra. Ministra. E a redução dos juros, a Sra. Ministra diz sempre que é por causa da credibilidade conquistada pelo país. Bem, se é conquistada pelo país, é conquistada por todos os países, inclusive aquele país de que nós todos os dias dizemos que não somos iguais e que não queremos imitar, que é a Grécia, que, segundo a sua definição de credibilidade, ganhou muito mais credibilidade do que Portugal, porque os seus juros desceram mais que Portugal. Aliás, os juros descem na medida do spread inicial. Descem em primeiro lugar mais os gregos, em segundo lugar mais os portugueses, em terceiro lugar mais os irlandeses, e assim sucessivamente. A Sra. Ministra, se há aqui algum equívoco sobre o que está a passar no país, é seu. A Sra. Ministra continua a falar na necessidade de estabilizar e garantir solidez ao setor financeiro. Eu gostava de lhe perguntar como é que explica que continua a aumentar o crédito mal parado. Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, pareceu-me ouvir no início da intervenção que íamos ter uma discussão séria. Portanto, faça-me o favor de não me dizer, Sr. Deputado, que eu não distingo a economia doméstica da economia de um país, porque não é nada um bom princípio para termos uma discussão séria. No entanto, Sr. Deputado, há alguns princípios simples que se aplicam, sim, em comum às duas coisas, sem serem de confundir, nem sem ser rigorosamente a mesma coisa. No que diz respeito à dívida pública, Sr. Deputado, é verdade que a dívida pública continua ainda a aumentar, pelos vários fatores que nós bem conhecemos e que o Conselho de Finanças Públicas bem explicitou. Primeiro, porque continuamos a ter déficit e continuámos até o ano passado a ter déficit primário que contribui para o aumento da dívida. Depois, porque o aumento da dívida aumenta a fatura em juros. Na maioria das situações, Portugal até contrata dívida pública com taxas de juros fixa, o que significa que, apesar de em mercado secundário estarmos a ver variar as taxas de juro, aquilo que é o compromisso de pagamento de juros, em grande parte do estoque se mantém inalterado. Não totalmente, mas em grande parte do estoque se mantém inalterado. Enquanto continuarmos a registar déficits, a dívida vai continuar a aumentar. Por efeito, primeiro, do saldo primário, que ainda não está controlado. Aquilo que se passa relativamente aos outros elementos da dívida pública é também muito relevante ter a noção de que uma parte daquilo que está na dívida pública é de facto, ou são de facto depósitos da Administração Central. Nós não podemos dizer que é um problema de sustentabilidade um depósito que temos que serve para servir a dívida, para pagar a dívida. Portanto, há uma parte importante deste aumento da dívida pública que corresponde a depósitos da Administração Central. E há, de facto, a inclusão de dívida no perímetro, que é a dívida que já existia, mas não estava reconhecida nas contas públicas e que agora está nas contas públicas. Mas podemos também falar de aumentos da dívida pública relacionadas com o saldo primário e podemos ver no mesmo documento do Conselho de Finanças Públicas que eu referi, que entre 2009 e 2010 a política expansionista
do anterior governo levou a um aumento da dívida pública por efeito do saldo primário de 14,9 pontos percentuais, por efeito de saldo primário em apenas 2 anos, e se os senhores falam do efeito de bola de neve, deveriam pensar que impacto é que isso teve no dito efeito de bola de neve em 2009 e 2010. No que diz respeito ao efeito da descida de juros em mercado, de facto, a descida de juros em mercado tem beneficiado todos os países da zona euro. É verdade que muito influenciada pelas decisões do Banco Central Europeu, mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que no caso da Grécia, também pela credibilidade. A Grécia atingiu em 2013 um superávit primário, um excedente primário, e isso é credibilidade do esforço que a Grécia tem vindo a fazer e que efetivamente também deve ser reconhecido. Portanto, também na Grécia estão a beneficiar da credibilidade das medidas difíceis que têm sido implementadas, e é justo também que beneficiem desse reconhecimento por parte dos mercados. E a Grécia teve já em 2013 um excedente primário significativo. Nós ainda não conseguimos atingir, mas havemos de consegui-lo este ano. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Vejo que partilha a visão do Ministro Schäuble de que a Grécia é também um caso de enorme sucesso. É bom saber que entre membros da mesma família política há alguma coerência nas posições. Não há, de facto, justificação nem razoabilidade, mas há coerência. Não sei se também sabe, mas a Grécia tem 176% de dívida pública e, portanto, segundo o discurso da Sra. Ministra das Finanças, aquilo que se passa neste momento com os juros da dívida pública da Grécia era uma impossibilidade. Mas deixemos agora as suas contradições, Sra. Ministra, e eu gostava de falar um pouco da transformação estrutural da economia portuguesa, da qual depende de forma muito significativa, ou mesmo depende quase exclusivamente, o futuro do país. Não há redução da dívida pública sem crescimento económico, é uma impossibilidade, e sem criação de emprego. E a primeira pergunta que eu lhe fazia, Sra. Ministra, é como é que interpreta que todos os grandes sucessos das exportações nos últimos anos, vou dar alguns, setor agroalimentar, o setor agroalimentar, as exportações da refinaria de Sines, o carro elétrico agora já se tornou também uma prioridade deste Governo. Todos os grandes sucessos de exportações dos últimos anos que têm permitido manter a ilusão de que as coisas até não estão a correr tão pessimamente como se previam, dependem de medidas que este Governo rejeita e que descontinuou. E a pergunta que eu lhe faço é, tendo descontinuado todas as medidas que tornaram possíveis esse sucesso nas exportações, em que é que a Sra. Ministra sustenta o sucesso futuro que todos os dias anuncia? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra. Sr. Deputado, eu vou ter que lhe pedir que explicite melhor a sua pergunta quanto às medidas que este Governo descontinuou e relativamente às exportações. Confesso que não percebi, se não se importar. Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra. Ainda aqui chama a atenção. Bem, eu espero que um Governo que diabolize todas as medidas do anterior Governo depois seja consequente e de facto descontinue as políticas que tornaram possível esse sucesso. E de facto descontinuaram. Nós lembramos muito bem do que este Governo disse, por exemplo, quando este Governo assumiu funções, o que disse do Alqueva, o que aliás o PSD e o CDS ao longo dos anos disseram do Alqueva. Nós lembramos muito bem do que é que este Governo dizia do carro elétrico. Nós lembramos muito bem do que este Governo dizia do plano tecnológico. Havia um setor de serviços de informática e de informação que não exportava nada e que subitamente passou de menos de 100 milhões de euros para cerca de 500. E, portanto, o que eu espero deste Governo é que se critica medidas do Governo passado, beneficiando dos efeitos dessas políticas, que esse Governo dissesse aqui, em que medida é que, esses efeitos positivos que nós vemos hoje nas exportações, agora menos porque as exportações estão em queda ou em estagnação, que este Governo dissesse se as medidas, que não houve medidas do Governo anterior que tornou possível este crescimento e que medidas que este Governo está a tomar hoje é que permitem que esse crescimento continue e até seja sustentável no futuro. É que nós sabemos o que aconteceu ao investimento público e privado, as quedas que teve, e sem crescimento não há nem reposição da capacidade produtiva, quanto mais aumento, e não vemos em nenhuma área políticas setoriais que permitam de facto transformar a economia portuguesa. Todas as medidas deste Governo são transversais, de redução dos salários, flexibilização do mercado de trabalho. Não há nenhuma medida
que vise explicitamente a transformação estrutural de nada, porque medidas que tratam de forma neutral diferentes setores só podem ter um efeito neutral entre diferentes setores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou terminar agora. E o que Portugal precisa é de transformar a sua estrutura produtiva. Não é mantê-la, é produzir o que já produzimos mais barato, é produzir diferente. Isso foi feito no passado, Sra. Ministra. A nossa estrutura produtiva, de facto, alterou-se. Essa alteração inverteu-se agora e voltámos a níveis, sobretudo quando olhamos para a estrutura de exportações e para a componente de média e baixa tecnologia, como tínhamos no início do século. E, portanto, e termino aqui, a minha pergunta é, tendo este governo vivido de créditos, de medidas de governos que diaboliza, o que é que este governo propõe para manter a transformação estrutural que estava em curso e proceder a essa alteração do perfil de especialização produtiva, que é o maior desafio económico do nosso país, Sra. Ministra? Sr. Deputado, como compreende, vai ter o Partido Socialista, como todos, direito a uma segunda e eventualmente a uma terceira ronda. Eu terei uma tolerância equitativa, mas peço uma adesão aos tempos pré-definidos. Tem a palavra a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em ver nos resultados do governo anterior o sucesso dessas políticas, porque o governo anterior chegou ao fim do seu mandato numa situação de descalabro do país. De facto, houve vários setores que recuperaram, há vários setores que continuarão a recuperar. A intenção deste governo é manter as reformas estruturais, e muitas reformas estruturais importantes foram feitas, nomeadamente em matéria de enquadramento, que de facto tem impacto sobre todos os setores de atividade, mas deixando espaço à iniciativa privada de procurar os setores onde há as melhores oportunidades, e o espaço da iniciativa privada é que deverá preencher esse crescimento económico, e por isso é que são importantes as reformas que têm sido feitas, nomeadamente em termos do mercado laboral, de forma transversal, porque os vários setores de atividade da economia são importantes e deverão dirigir-se em função daquilo que é, em parte, a procura interna, mas sobretudo a própria dinâmica da procura externa. E nós, quando olhamos para aquilo que se passa em termos do conteúdo tecnológico das exportações, nós sabemos que, por exemplo, o investimento na refinaria de Sines, que levou a que nós exportássemos em montantes muito significativos combustíveis refinados, são de facto um tipo de exportações que não têm uma componente de valor acrescentado muito significativo, mas têm um volume muito grande. Portanto, quando nós comparamos estatisticamente o conteúdo tecnológico das exportações, é influenciado por esses resultados. Mas uma análise séria deveria ser feita, excluindo, por exemplo, o impacto grande estatístico que tem esse fator e comparando os outros setores onde, aliás, temos tido múltiplos exemplos de sucesso de evolução na cadeia de valor, que ainda são insuficientes, é verdade. Também faz parte do muito trabalho que todos temos de continuar a fazer. Muito obrigada.